Bom, pessoal, então, boa tarde. Estamos então já na nossa live aqui sobre resistores. Então, a ideia é que vocês emitam aquele parecer de compra ou não, recomendando a compra ou não daquele lote de resistores. Então, hora de dúvidas. Vamos lá. Quais são as dúvidas? O que está encrencando? Quais são as dificuldades? Todos já têm um relatório pronto? Lembrando que é para entregar até amanhã, 26, você começou às 3h30, às 5h30. Então, até amanhã, às 17h30, vocês submetem o relatório lá no Moodle, no link correspondente à turma de vocês. Prestem atenção, tem gente submetendo já em outras turmas. Conseguiram fazer errado, mas tudo bem. Então, vamos lá. Dúvidas? O que enroscou até agora? A incerteza instrumental, ela é aquela fórmula 0,8% mais 5D? Sim. O que é isso? O fabricante, o equipamento é construído de alguma maneira, com algum circuito. E esse hardware tem uma limitação. Quanto que é isso? O fabricante fornece. O fato de você ter, que a gente chama de 3 dígitos e meio, um númerozinho na tela, basicamente, limita a tua medida. Você não vai ter uma medida assim, 5,493761. Não, é limitado. Então, essas limitações, o fabricante já no projeto fez, calculou, testou, mediu e te fornece. Olha, o valor que mostra no display, você pode confiar, mas não 100%. Ele tem uma certa... Pode ser outro número. Você vai ver o negócio, mas pode ser um pouco diferente. Quanto? Aí ele coloca no manual aquele 0,8% mais 5D. Se eu não me engano, em 20 kΩ, o D vale 10 ohms. Acho que é isso, D, né? Cada escala tem um número. Então, tudo que você lê tem uma margem de erro de ser um pouco maior ou um pouco menor. Tá? Então, isso só pelo fato de você ter usado aquele instrumento. É uma limitação do instrumento. Nenhum instrumento é perfeito, nenhum instrumento te leva exatamente no valor correto. Quer dizer, aquele número que você vê na tela é um intervalo. Qual que é a largura desse intervalo? Quer dizer, mais ou menos quanto? No melhor dos casos, é mais ou menos aquele previsto pelo fabricante. Então, vamos usar aquele. Se você tem manual, tem informação, vamos usar esse. Se você não tem manual, e geralmente ninguém lê manual, ninguém gosta disso, ninguém guarda, o que a gente faz? Aí você vai usar aquela regra da metade da menor divisão. Se você leu até centésimos, é meio centésimo. Se o último algarismo está oscilando, você vê qual que é aquela faixa de oscilação e coloca essa incerteza. Então, esse seria o caso quando você não tem manual ou quando você não tem mais informações. Tudo bem? Para esse relatório, faz 0,8% daquela média que a gente calculou e divide por raiz de 100? Tá, 0,8 mais 5 da resolução 5D, que eu acho que é 10 ohms, eu não tenho agora de cabeça. Uhum. Tá, e divide por raiz de 100. Por quê? Porque você, por ter feito, entre aspas, 100 medições, você tem muita informação sobre aquela grandeza. Bom, quanto mais informação, menor a sua incerteza. Quão menor, raiz de 100. Então, você vai pegar o valor médio, não vai fazer um por um, não. Pega o valor médio e qual que é a incerteza instrumental? 0,8% mais 5D, raiz de 100. Esse é o teu valor só devido ao instrumento. Aí você tem um segundo fator que acontece, que cada medida é ligeiramente diferente uma da outra. Isso você vai avaliar essa dispersão em torno da média, você avalia pela variância e pelo desvio padrão. Então, olha, percebe que tem duas fontes aí de incerteza. O instrumento que é limitado
e as medidas que são ligeiramente diferentes uma das outras. Quer dizer, quando você faz uma amostragem, você tem essas diferenças. Então, agora, como é que você coloca na mesma incerteza? A parte que vem das diferentes medidas e do instrumento limitado. Essa que é a incerteza, aquela raiz quadrada do desvio padrão ao quadrado mais incerteza instrumental ao quadrado. Aí você tem uma incerteza, considera os dois lados, as dispersões e também o equipamento. Tá? E essa conta é simples, porque você está usando uma planilha. Então, não tem que falar, mas é muita conta. Não é muita conta, não. É puxar o mouse e resolver. Tá? Desculpa, pode falar, Maria. Eu entendi, obrigada. De nada. É simples, é só fazer uma, 2 vezes que acostuma. Tá? Geralmente, experimental 1, vocês faziam com poucos dados e na mão, ou na calculadora, claro. Mas podemos agora brincar com muitos dados, que é o mundo real. Hoje, informação, número é o que mais tem aí. Computador é para isso. Então, vamos começar a sofisticar a nossa maneira de cálculo. Por isso que eu dou os dados assim, sem dados, um monte de coisa. São gráficos melhores, são tabelas maiores, mas trabalhar com os dados é fácil. O legal o importante é interpretar isso aí. Tá? Calcular a média, mais ou menos, uma certeza, é facinho. E daí? O que significa isso? Em outras palavras, recomendam ou não a compra desse lote de 10 mil resistores? Quer dizer, fazer a conta é a parte fácil, é a parte que menos me preocupa. Isso acho que rapidinho vocês treinam e fazem. Agora, tome uma decisão baseado nessa informação. Ou transforme informação em conhecimento, em decisão, em ação. O que vocês vão fazer? Recomendar ou não? O que mais? Repara que a parte técnica do relatório, assim, conta é muito simples, é só isso. O que pega agora é, tá bom, e daí? Interpreta. Compara esse intervalo, vamos dizer, da sua análise estatística com aquele intervalo exigido pelo projeto, com o código de cores, que é um outro intervalo dado pelo fornecedor. Como é que você junta tudo isso agora e fala, não, com isso eu vou tomar tal decisão, vou recomendar ou não a compra. Então, a continha é fácil, vocês já fizeram. Qualquer dúvida, a Maria Gabriela sabe já de cabeça tudo, já faz tudo direitinho, ela explica para vocês. Agora, interpreta isso aí. Já chegaram a fazer o relatório ou não? O meu grupo, sim, a gente só tava com dúvida de algumas coisas que o senhor esclareceu agora, e a gente só arrumar lá. Então, já submete até amanhã, tem tempo, faz tranquilo. Isso é uma coisa até legal da aula, você chegar com um pré-relatório e tirar todas as dúvidas. Gostaria que fosse em sala de aula presencial, tá? Mas um dia chegaremos lá, em breve. Então, por enquanto, ainda estamos amarrados. Em breve haverão festas e aulas. Não se preocupem, não. Logo, logo voltamos ao normal. Quer dizer, falamos isso em 2020 também. Levamos 2 anos. Mas hoje, agora vai ser rápido. Espero, tenho expectativa que não demoraremos nos encontrar em sala de aula. O que mais? Professor, Oi. eu fiquei com uma dúvida referente ao áudio que o senhor mandou no grupo da minha sala. O senhor tinha dito que para fazer o cálculo da incerteza instrumental atribuída, depois de fazer, submeter a média aquele valor que está no manual lá, que seria, se eu não me engano, aqui 0,8% mais 2 vezes a resolução, ainda teria que dividir por raiz de 100. Eu não entendi exatamente por que teria que dividir por raiz de 100, dividir por 10. Tá.
cada medição que você faz, quando você usa o instrumento, você tem o que você mediu, está lá no display, que pode não ser aquilo. Apesar de você estar vendo no display, a maquininha te mostra aquilo. Mas ela pode estar querendo te mostrar, no fundo, ela está te mostrando um intervalo. De quanto? Mais ou menos quanto? Segundo o fabricante, mais ou menos, eu acho que é 0,8% mais 5... 2 vezes a dimensão. Duas ou 5, não sei. Bom, não é dimensão, é aquela resolução que também está no manual. Sim. Tá? Então, cada medição, cada número que você vê no display, significa esse intervalozinho. Tá? Você tem um número e esse intervalo de incerteza. Goste você ou não. Por quê? Porque a máquina é limitada. Ela tem uma limitação, ela não consegue te dar valores menores que aquilo. Porque se houver alguma variação nesse intervalo pequeno, o display não muda. Então, isso é do equipamento. Bom, só que você fez 100 medidas. Você buscou muito mais informações. Você perguntou para o experimento 100 vezes e ele te respondeu 100 vezes. Então, como você tem mais informações, você tem, vamos dizer assim, uma menor dúvida. Você consegue ter mais conhecimento sobre o valor verdadeiro da grandeza. Tá? Então, esse mesmo instrumento, quando você mede 100 vezes e calcula o valor médio, tá? Você tem mais informação, vamos dizer, o valor médio é um valor mais forte, estatisticamente, do que qualquer valor medido individualmente. Mais forte em que sentido? Você tem uma certeza menor. Quanto? Raiz do número de vezes que você mediu. Então, quanto mais você mede, menor é essa tua dúvida. Eu entendi, mas isso aí só faria mais sentido ainda se esses valores representassem uma gaussiana, não? Ah, isso então agora é uma outra concepção. Então, peraí. A nossa estatística, como eu estou colocando por enquanto, esse cálculo de variância, desvio padrão, funciona corretamente, ou melhor, quando você tem uma distribuição normal, uma gaussiana. O que é uma distribuição normal? Você tem um certo valor. A probabilidade de acontecer um evento que é um pouquinho maior ou um pouquinho menor é a mesma. Quer dizer, não há um vício. Aquele valor mais um pouquinho tem a mesma probabilidade daquele valor menos um pouquinho. Isso é uma distribuição normal, não viciada, vamos dizer assim. Tá? Se os dados respeitam essa distribuição, vale cálculo de variância, vale cálculo de desvio padrão, vale aquela interpretação da área do intervalo, tudo mais. Se não vale, se não é uma distribuição padrão, você tem como calcular ainda, mas é uma outra continha que vocês vão ver um pouquinho mais em estatística. Outras distribuições de probabilidade. Tá? Então, nós estamos aqui assumindo, em princípio, gaussiano. Por quê? Porque a nossa primeira abordagem, a segunda abordagem estatística, vocês viram em física experimental 1, com poucos dados, e falando agora a verdade, quando vocês mediam 5, 7, 10 vezes experimental 1, você nem podia falar em distribuição normal, tampouco em variância ou desvio padrão. Professor, a gente fez com 500 essa aí, na gaussiana. Ah, é? Então, sim. Então, e observaram a curva? Sim. Qual experimento? Da moedinha? Do que foi? Ele pediu que a gente desse 5 passos e cronometrasse, uma parada assim. Não, era 10 passos e cronometrasse. Aí, tipo, zerava o cronômetro, reiniciava, dava mais 10 passos, reiniciava, dava mais 10 passos. Se não me engano, era alguma parada assim. 500 vezes? Exatamente. Que paciência, hein? É. Tudo bem. Vocês tinham dados suficientes então, para poder fazer uma boa... E deu uma gaussiana ou não? Deu. Que bom. Tá, então, o que significa? Que a probabilidade de você dar um passo um pouquinho mais rápido do que a média é a mesma de você dar um pouquinho mais lento do que a média. Isso é distribuição normal.
Se você tendesse a ser mais rápido do que lento, já não seria normal. Já seria um pouco mais viciada para um lado do que para o outro. Tá? Imagina que você tem uma perna mais forte do que a outra. Você tende mais para um lado do que para o outro. Então, não seria distribuição normal. Mas no teu caso, ótimo, da distribuição normal, 500 vezes, que paciência, nossa. Tá? Mas aqui fizemos 100 medidas, só que eu já dei as 100 medidas para vocês. Então, eu fui um pouquinho mais bonzinho do que mandar vocês medirem 100 vezes no laboratório. Fiz isso por questão de tempo também, né? Medir 100 vezes é fácil? Claro que é fácil. Mas demora muito, né, pô? A gente não tem tanto tempo assim para perder para poder ensinar a mesma coisa que ensinaria dando a tabela. Então, já coloquei a tabelinha lá. Então, só um pouquinho, Ana Júlia, o Theo Ferreira perguntou aí. Realmente, nós estamos ainda concebendo a hipótese de que os dados respeitam uma distribuição normal. Merecia uma análise. Eles são realmente uma distribuição, respeitam uma distribuição normal ou não? Se sim, média, desvio, incerteza, variância, perfeito. Se não, nós precisaríamos de uma estatística um pouquinho mais sofisticada. Tá? Eu não vou me preocupar em Física Experimental 2 em desenvolver essas estatísticas, mas não custa nada observar isso aí. Assim como você observar na experiência dos passos, você pode observar também nesses 100 valores. Tá? Então, essa abordagem é bastante válida. Tá? Tudo bem, Theo Ferreira? Perfeito. Certo? Então, vamos lá. Júlia, tá bem de saúde ou não? Mais ou menos, professor, mas vou viver. Então, vamos lá. A gente ia perguntar se a gente fez a incerteza relativa, calculou ela dividindo a incerteza experimental pela média. A gente queria saber se é isso mesmo. Tá. Essa a gente chama de incerteza relativa. Se você multiplicar por 100, você tem incerteza relativa percentual. Sim. Como ela vai estar em porcentagem, às vezes ela é mais fácil para comparar com a tal da tolerância, que é a quarta cor do resistor. Tá. Tá, só para não ter tudo em porcentagem. Beleza. É só uma maneira de mostrar o dado, só isso. Então, você calculou. Quando você divide, você tem a incerteza relativa. O que significa isso? Por exemplo, uma incerteza de 1 é grande ou pequeno? Depende. 1 em 10 é muito maior do que o mesmo 1 em 100. Então, a questão do relativo é isso. Errar uma unidade em 10 é 10%. Agora, errar essa mesma uma unidade em 100 é 1%. Então, não é o valor da incerteza, o valor nominal da incerteza que fala se é bom ou se é ruim, simplesmente. Essa incerteza relativa também te traz informação. E você pode expressar isso em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, aí está a importância da incerteza relativa. Tá? Mais ainda, vocês devem lembrar da propagação de incertezas, lá de experimental 1, e uma regra geral é que quanto mais cálculo você faz, mais aumenta a incerteza relativa. O valor nominal até pode diminuir ou aumentar. Se você divide um valor lá, ele diminui. Se multiplica, ele aumenta. Então, olhar só para a incerteza pode te enganar. Agora, quando você olha para a incerteza relativa, ela tende sempre a crescer, ou é igual ou cresce. É uma tendência de quanto mais cálculo você faz, mais aumenta, maior é a incerteza relativa, percentual ou não. O que significa os dados estão degradando, a sua confiança naqueles valores degradam quanto mais conta você faz. Tá, então já faz lá um link com o Experimental 1, propagação de incerteza, que em breve nós vamos falar aqui em Experimental 2 também. Tudo bem? Eu tenho só mais uma pergunta. Na tolerância especificada,
tem... Quantas casas decimais a gente usa? Aqui, daqueles... Sempre a mesma. Como você escreve os 5% em ohm? Não, mas a tolerância especificada sempre vai ser 5%? A gente não tem que calcular? Ah, não, para especificar, você fala, aquela atribuída, a que você atribui? Isso. Tá, pera, então vamos lá. Como nós temos um manual, nós vamos usar a do instrumento. A não ser que, vamos dizer, é que você não fez bem, mas a não ser que o experimentador conclua que no ato de medição ele está vendo alguma coisa variar, que não está boa, ou as condições do laboratório, da medição não é boa. Então, por exemplo, imagina você querer medir alguma coisa, você pega um belíssimo instrumento, mas vai numa sala muito quente, ou muito barulhente, ou que está vibrando, ou, sei lá, alguma coisa que você não está bem, de saúde. Quanto que você confia naquela medida nesse ambiente mais estressante? Então, apesar do instrumento ser bom, as condições não são favoráveis. Então, você pode atribuir uma incerteza um pouquinho maior. Nossa, estava muito escuro, não consegui enxergar muito bem. Nossa, ou o display estava variando a posição. Então, aí, nesse caso, você como experimentador, pode atribuir um valor à incerteza, geralmente maior do que do que o manual. Tá? Mas, nesse caso, não. Nesse caso, vocês tiveram só valores ali estáveis, então não tem problema nenhum, e nós vamos usar o do instrumento, do manual do usuário, do ohmímetro. Beleza, então 0,05, sendo 5%. Não, agora peraí. O instrumental é aquele 0,8%, mais ou menos 5 ou 2D, não sei agora de cabeça. Isso. É isso? Esse é o instrumental. Isso. Tá. A tolerância... mas a gente estava falando da tolerância especificada. Do código de cores? A última faixa colorida? Ah, tá. Uhum. Se for essa, é 5%. 5% de 68 vezes 10 ao quadrado. Tá? Repara, o código de cores só tem 2 algarismos significativos, 68. É 68 vezes 10 ao quadrado. Então, a tua tolerância, os seus 5%, deve atuar aqui nesse 8. Você não pode escrever 68 mais ou menos 0, alguma coisa, não. Se você fez 68, esse 8 é o algarismo que tem que sofrer correção. Então, por exemplo, 68 mais ou menos 2, mais ou menos 1, mais ou menos 3. A não ser que fosse 68,2, aí sim, mais ou menos 0, algo. Então, a incerteza tem que corrigir algum algarismo que está na média. Como o código de cores, 4 cores, são 2 algarismos significativos, 68 só, a sua incerteza deve atuar em cima do 8. Então, deve ter um dígito. Tá, quanto que é os 5% de 68? Vou fazer a continha aí. Eu faço você mais rápido que eu. Até eu ligar meu celular aqui demora. Aqui tá. Então, 68, né, vezes 0,05 vai dar 3,4, ou seja, 68 mais ou menos 3 ohm. Vezes 10 ao quadrado, ohm. Tá? Repare que o código de cores não fala 6.800 ohms. Ele fala 68 vezes 10 ao quadrado, com 2 significativos. Quer dizer, esse código de 4 cores. Porque se ele fosse de 5 cores, você teria 3 significativos. Qual que é a diferença? Essencialmente, a qualidade do resistor. Se ele permite 3 significativos, ele foi feito de uma maneira melhor. Custa mais caro. Você tem mais controle, mais confiança no valor, mas custa mais caro.
Então, o algarismo significativo não é uma brincadeira. Hoje eu quero coordenar com vontade de 3, hoje eu quero 2. Não, o que você quer é problema teu. Os dados que vão te definir quantos algarismos significativos você pode usar. E a tendência é que quanto mais conta você faz, você perca alguns desses algarismos. Já as incertezas crescem a ponto de reduzirem. Professor, teria problema em vez de trabalhar com 6,8, 6.800? Para cálculo, a título de cálculo. Fazer a média com todos os valores Vamos lá, peraí. 6,80. Os dados experimentais foram dados com 3 algarismos significativos. Sim. Perfeito. Essas contas podem ser. Porém, o código de cores de 4 cores não permite falar 6,80. É só 6,8. Tá? É uma limitação da codificação de cores. Para você falar 6,80 com 3 significativos, você teria que ter 3 cores, 680, a potência de 10 e a tolerância. Você precisaria de 5 cores. Aí sim, 680 vezes 10 a primeira, mais ou menos alguma coisa. Mas como só tem 4, você tem 68, 10 ao quadrado e aí, no caso, 5%. Então, você vai fazer as contas das médias, desvios, incertezas com 3 significativos, porque os teus dados de entrada, os dados daquela planilha, têm 3 significativos. O projeto definiu com 4 porque foi um projeto teórico. Eles calcularam, tem que ser entre esse e esse valor. Tá. Agora, quais são os resistores reais que atendem aquele projeto? O projeto foi dado com 4 algarismos significativos, 6.700 e não sei quanto, até 6.800 não sei quanto. Coisa de teórico, coisa do projetista. Vamos para o mundo real. O código de cores, de 4 cores, te dá 2 significativos. Ou seja, você não pode mudar isso aí. Uma foi uma abordagem teórica, dá para ter vários algarismos significativos, depende do que você tem. Outra é uma abordagem, vamos dizer assim, industrial, 2 significativos, e aquilo que você mediu na tua frente tinha 3. Olha a salada que estão montando aí. Então, mas no fim todos representam a mesma quantidade, não representa? Todos vão querer falar da mesma coisa. Então, se eu fazer o cálculo com, sei lá, 3 significativos ou 4 significativos, não faz diferença. Faz, porque quando você faz o cálculo de média com 4 significativos, você está mentindo. Porque você só tem 3. Da onde vem esse quarto? Eu chamo isso aí de lixo numérico. Não é um algarismo que tenha algum significado. Não é um algarismo significativo. Ele é um lixo numérico. Tá, então, até 6,80 e algo, perfeito. Agora, o milésimo aqui, você está inventando porque você quer. E poderia ser qualquer algarismo entre 0 e 9, ou seja, qualquer algarismo. Portanto, que informação que tem isso? Nenhuma. Se não tem informação, se não tem significado, não é significativo. Se não é significativo, eu chamo isso de lixo numérico. Joga fora. Ah, mas vai perder qualidade. Você está jogando lixo fora. Você está jogando coisa inútil. Você não está jogando uma informação. Está jogando uma desinformação. É melhor tirá-la mesmo. Então, você vai trabalhar com 3 significativos, porque é isso que você tem em mãos. Quando você faz uma média e aparece um quarto, você corta esse quarto e volta para 3. Porque esse quarto é uma mentira matemática. Não tem interpretação física. Vamos supor, você não está jogando fora nada de qualidade. Você está separando essa coisa que é completamente inútil. Não tem informação. Isso pode doer nos olhos. Nossa, mas eu vou perder. Não vai perder nada. Você está jogando fora uma coisa que não sai para nada.
Nem deveria estar lá, nem deveria ter sido feita. Então você não perde nada, não se preocupa não. Eu sei que dói, mas não vai aumentar a qualidade nisso. O que acontece na prática, às vezes, nas planilhas em especial, é quando você coloca lá visualmente com 3 algarismos significativos e faz as continhas, os programas lá dentro, eles calculam com 12 algarismos. E aí eles te mostram o valor aproximado para tantos algarismos. Tá? Isso acontece na prática. Lembrando que as planilhas, Calc, Excel, Origin, não sei o que você quiser, todas essas calculadoras, não sabem a diferença entre algarismo depois da vírgula de algarismos significativos. O que você ajusta na sua calculadora, na sua planilha, é quantos números, algarismos depois da vírgula. Não algarismos significativos. São coisas diferentes. A vírgula anda se você colocar um 10 elevado a alguma coisa. Se você mudar de grama para quilograma, a vírgula vai andar. Mas a tua massa não fica nem melhor, nem pior, porque você mudou a unidade. Ou seja, não muda o número de algarismos significativos. Isso está ligado à qualidade da medição. Então, o número de significativos não muda quando você muda de unidade. E não surge quando você faz conta. Isso não faz. Então, tem que cortar mesmo, tem que segurar o número. Isso pode doer, mas não se preocupa não, não faz mal não. Corta mesmo. Dói porque eu já tinha feito, mas tá tranquilo, tô refazendo aqui. É. Muda muito pouco o valor final, em termos numéricos. Mas, conceitualmente, você está sujando todas as suas contas. Está colocando um monte de porcaria no sistema. Para quê? Faz ele limpinho. Quer dizer, incerteza não é um defeito. Tá? O fato de ter mais ou menos tanto te mostra que você pode confiar naquele valor até certo limite. Tá? Se você quer reduzir a incerteza, não mexa nos dados, mexa no teu processo. Então, lá você, como engenheiro, vai ter que melhorar todo o seu processo de produção, ou sei lá o quê, para ter um produto muito bem especificado. Isso não é na canetada que você faz. Isso é no trabalho, na engenharia. Lá, vai na máquina, ajusta, troca uma peça, bota um controlador melhor. Isso é engenharia. Para que você consiga produzir N peças, N dados, N coisas, com uma especificação mais curtinha. Uma certeza menor. Uma confiança maior. Isso não se faz na canetada, não. Isso se faz no suor ali. No projeto, no trabalho, entendendo como é que funciona o processo todo. Coisa de engenheiro, vamos dizer assim. Não é coisa de burocrata. É coisa de quem está com a mão na massa ali, quem está vendo o processo acontecer. Esse controle que você tem que ter para garantir qualidade. Tudo bem? E os dados simplesmente refletem o teu equipamento, o teu processo, tudo mais. Os dados não têm má intenção nenhuma, eles simplesmente revelam o que saiu de lá. Basta você saber conversar com eles, você entendê-los, que eles vão te falando um monte de coisa. Tá, e muitas vezes você pega alguns valores numéricos e fala, peraí, esse valor numérico aqui não pode ser escrito desse jeito, porque o equipamento tem tal limitação, o fenômeno tem tal limitação. Esse número aqui é um número mentiroso. Ou ele foi adulterado com alguma má intenção ou por ignorância, por desconhecimento. E você pega, às vezes, alguns erros assim. O cara te coloca um número e fala, esse número aqui é impossível você chegar nessa qualidade. Você não mediu isso. Tá, então, você começa a... Vamos dizer, o que eu falo? Converse com os números, eles te dão muita informação.
Eles te contam como foi o processo de medição, um monte de coisa. Essa intimidade com os números é super legal. O que mais? Mais nada? Tranquilo? Para esse primeiro relatório, vocês vão ter algumas surpresas mais ainda, tá? Lá na frente vai ter algumas coisas diferentes acontecendo. Alguns novos conceitos vão aparecer. O gabarito vai causar alguma surpresa, não se preocupa não. Tá? Mas faz parte do método. Os próximos relatórios já não vão se assustar com os dados, não. Não se preocupa não. Algo mais? Tranquilos? Então, espero o relatório de vocês para amanhã até às 17h30. Só subir no Moodle e depois disso continua um pouquinho mais a aula, tá? Tem mais alguns itenzinhos. Vocês vão receber o gabarito, vão receber uma outra informação, vão para o Happy Hour, onde tem a avaliação da aula. E aí sim, termina a aula de resistores. Então, entrega o relatório e tem mais um pouquinho ainda. Aí é a parte leve, se preocupa não. A parte pesada já foi. E amanhã começa já a outra aula sobre resistores. Desculpa, voltímetro. Um outro problema que vai surgir aí. Tudo bem? Bom, não havendo mais dúvida, então eu vou parar a gravação para a gente encurtar essa live. Tá bom? Então, aí vai, final. Chega da gravação.